todos aqueles que vão morar no céu com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer ao pastor que mais uma vez nos honrou com este convite glorioso e dizer para os irmãos que já temos sentido a presença de Deus nesta noite. Glória a Jesus. Muitos instrumentos de Deus que o Senhor tem usado para a glória do seu nome. Festa gloriosa. Isso é que é festa, né? E depois eu vou pedir muito. Gostaria que o cantor depois cantasse a festa do crente. Amém? Glória a Deus. Eu já ouvi, estava indo com o pastor para Catenda aquele dia, né? Dentro do carro, estava tocando. Que letra gloriosa, né? Aleluia. Então, irmãos, vamos meditar na palavra rápida e objetiva. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Faz-se necessário nós lermos alguns versículos para verbalizarmos esta palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Gênesis 3:15, que diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero ler ainda com os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. Evangelho segundo escreveu Lucas 24 e 49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero ler ainda juntamente com a igreja os dois últimos versículos, e aí os irmãos vão entender o porquê que eu estou lendo esses 4 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e o 11, que diz a palavra do Senhor: Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 anjos vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Quem diz amém? Amém. Meus irmãos, eu fiz questão de ler esses 4 versículos, porque nesses 4 versículos se encontram 3 promessas supremas. Por que promessa suprema? Porque essas promessas não foram feitas por homens. E esse é o tema a qual eu quero pregar nesta noite, rapidamente e objetivamente. As 3 promessas supremas. A promessa de Gênesis 3:15, quem fez foi o próprio Deus. A promessa de Lucas 24 e 49, quem fez foi Jesus. E a promessa de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 10 e 11, foram 2 anjos. Observe que a promessa de Gênesis 3:15 foi Deus prometendo acerca da primeira vinda de Jesus à terra. Essa promessa já se cumpriu. A segunda promessa de Lucas 24 e 49 foi Jesus falando acerca do derramamento do Espírito Santo que viria sobre a igreja. Esta promessa também já se cumpriu no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2. E a promessa de Atos 1, 10 e 11 é falando acerca da segunda vinda de Jesus, quando ele virá novamente buscar um povo zeloso de boas obras, para estar com ele eternamente lá na glória, glorificando o seu nome para sempre. Essa terceira promessa, ela não se cumpriu ainda, ela está prestes a se cumprir a qualquer
desapercebidos, porque a Bíblia diz que vai ser no piscar de olhos. Amados, quando nós entendemos isso, nós vemos que para a primeira e a segunda promessa se cumprirem, algumas coisas aconteceram. A primeira promessa de Gênesis 3:15, após ela liberada, a Bíblia diz que Satanás, ele começa a fazer de tudo para impedir que aquela promessa se cumprisse. Por quê? Porque aquela promessa, ela foi ameaçadora para o diabo e para o reino das trevas. E eu trago esta palavra com toda a ousadia do Espírito de Deus nesta noite, que toda promessa liberada por Deus, ela é ameaçadora para o diabo e para o reino das trevas. E após essa promessa for liberada, o diabo começa a tentar fazer de tudo para que essa promessa não se cumpra. Observe que ele vai se levantando após esta promessa. A Bíblia diz que ele encontra uma brecha no coração de Caim e lança a flecha da inveja. A seta da inveja pega no coração de Caim. Caim mata o seu irmão Abel e ali acontece o primeiro homicídio. Satanás vai se levantando contra os patriarcas. Satanás se levanta contra Israel. Satanás se levanta contra o povo. Ele tenta fazer de tudo para que não se cumprisse aquela promessa, porque ele sabia que aquela promessa era o fim dele. A Bíblia diz e mostra um livro dentro da Bíblia Sagrada, a qual o diabo ele preparou uma arapuca, armou um motim, preparou o laço e disse: pronto, eu vou destruir este povo e esta promessa não vai ter como se cumprir. No livro de Esther, Satanás ele se levanta, faz o cerco, prepara tudo certinho para destruir o povo e exterminar o povo da face da terra, para que o povo não desse continuidade à linhagem da promessa e assim não fosse cumprida aquela promessa. Mas eu entendi lendo a palavra de Deus que quanto mais o diabo ele vai se levantando, mais Deus ele começa a confirmar e a renovar aquilo que ele já tinha falado. Observe que o diabo ele vai se levantando, Satanás vai se levantando, e Deus agora começa a levantar um profeta por nome de Isaías, a qual, segundo uma corrente teológica, Isaías foi o profeta messiânico. Por quê? Porque ele foi aquele que mais profetizou acerca da primeira vinda de Jesus. Isaías, no capítulo 9, ele começa renovando e confirmando o que Deus tinha prometido há muito tempo atrás, lá em Gênesis 3:15. Isaías